É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, trazendo a programação da MCM, Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus. E hoje nós teremos como nossa preleitora a irmã Miticó Soares, esposa do nosso pastor Rodrigo Soares. É com muita alegria que vamos ouvi-la, trazendo para nós um tema que, para o nosso tempo hoje, tem acontecido muito as pessoas passarem por esses problemas. Então, o tema é Vivendo o Luto com Deus. Como superar o luto com Deus. Então, vamos ouvi-la e que possamos ser abençoados através da sua reflexão. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas bênçãos incontáveis que Tu tens derramado sobre os Teus filhos. Pai querido, nesta hora tão importante de comunhão contigo, nós queremos interceder pelos enfermos, aqueles que estão em suas casas, que estão debilitados, que estão sofrendo com doenças crônicas, assim como aqueles que estão hospitalizados, aguardando cirurgia ou se recuperando também. Te suplicamos pelos desempregados, pelos que estão passando por problemas de grande dificuldade, muitas vezes sem alimento em casa para comer. Te suplicamos também por aqueles irmãos que têm passado por males emocionais ou espirituais, Senhor, que Tu possas estar com eles, que Tu possas estar caminhando junto, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu amor, o Teu aconchego nessa hora de dificuldade. Pai querido, te pedimos uma bênção especial pela nossa igreja, pelos nossos pastores, nossos ministros, nossos professores da escola bíblica e a própria membresia, Senhor, para que possamos retornar com mais fervor, procurando Te buscar, Te servir e voltar realmente ao primeiro amor, dedicar nossos dons e talentos à Tua causa. Pai querido, nós Te suplicamos também uma bênção especial pela nossa preleitora de hoje, que ela seja inspirada por Ti, que a palavra que ela trouxer hoje possa calar em nossos corações. Finalmente, Te suplicamos por missões mundiais, pelos missionários que estão espalhados ao redor do mundo. Tem misericórdia deles, Senhor, porque Tu sabes os sofrimentos pelos quais eles têm passado. Muitos têm morrido por Ti, pelo Teu Evangelho. Abençoa as suas famílias também, Senhor. Que a cada dia nós possamos estar orando e contribuindo também para que o Teu Evangelho a cada dia possa se expandir pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Ao passares nas águas, eu contigo estou. Quando o mar enfrentares, lá estou. Lá estou. Se o fogo passares
tarde, queridas irmãs. Que maravilha estar com vocês mais uma vez nessa tarde e poder compartilhar com vocês mais um devocional da MCM. O nosso tema de hoje é Vivendo o Luto com Deus. Quando nós somos jovens, é difícil imaginar que um dia a morte nos afetando. A menos que alguém próximo de nós tenha morrido, é fácil pensar que a morte acontece apenas com pessoas mais velhas. Até que Cristo volte, porém, a morte está aqui para ficar. A Bíblia nos diz que a morte veio depois que o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 2, versículos 17 e Romanos capítulo 5, versículo 15. É difícil imaginar que houve um tempo em que a morte não existia nesta terra, mas existia. A morte não respeita o status de ninguém, pois todos podem ver que os sábios morrem. Os tolos e os insensatos perecem e deixam seus bens para outros. Salmo 49, versículo 10. Não importa quanto dinheiro você ganhe, você não pode levar com você. E haverá um dia em que cada um de nós morrerá. Preste atenção, guarde bem essa frase com você. Nós fomos criados para a vida. Embora as pessoas estejam vivendo cada vez mais, a sociedade ainda não encontrou e nunca encontrará uma maneira de eliminar a morte. E onde a morte existe, a tristeza aperta os nossos corações. Nós fomos inicialmente criados para um mundo sem tristezas. Então, tentamos dar o nosso melhor para evitar sempre que possível. A morte ela é inevitável e traz com ela uma variedade de emoções. Um dia podemos desesperadamente evitar a dor, a ansiedade e sentimentos de desamparo que sentimos quando o ente querido morre. Outros dias sentimos que a vida voltou ao normal, pelo menos até percebermos que a nossa vida mudou irrevogavelmente. Apesar dessa gama de emoções que sentimos, o luto por um ente querido, por uma pessoa querida, nos ajuda a lidar e curar. A angústia é intensa e de partir o coração indica que uma conexão profunda foi cortada. Sem dúvida, o luto é doloroso, mas também ele é necessário. Seguir em frente não significa esquecer o ente querido que morreu. Aproveitar a vida novamente não implica que a pessoa não perca mais. Juntar suas emoções despedaçadas não significa que você, de alguma forma, está traindo um amigo, está traindo seu ente querido ou um membro da família. Significa simplesmente que a sua dor seguiu o seu curso. O luto é um processo que nos ajuda a lidar com a nossa tristeza. Lembre-se, o luto nunca é um processo fácil, mas Deus está disponível para lhe dar o seu conforto e paz. E com o tempo você será capaz de avançar em seu poder. É saudável, embora seja difícil. Se escondermos a nossa dor, pagaremos um preço. E se enterrarmos elas, muitas vezes elas nos enterrará junto. Podemos ser consumidas pelo ressentimento que surge quando menos nos espera. Podemos evitar outros para não precisarmos ser lembrados das nossas próprias perdas. Podemos recorrer ao álcool, a drogas, como forma de anestesiar a nossa dor. Ou podemos ficar com raiva, porque parece mais seguro do que a tristeza. Mas podemos ter a certeza de que, se não enfrentarmos a perda, não teremos um conforto duradouro. Embora não exista um único caminho através do luto, as pessoas compartilham respostas comuns em nosso tempo, como a psiquiatra Elizabeth Ross, que introduziu em nosso meio, que ficou conhecido como os 5 estágios do luto, que representam bem os sentimentos daqueles que enfrentam morte e tragédia. Rapidamente, eu quero enumerar com vocês, com base nos anos que essa doutora fez um trabalho com seus pacientes com câncer terminal, ela propôs o seguinte padrão de frases que muitas pessoas experimentam. Primeiro, negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. 2, raiva. Por que isso está acontecendo? Quem é o culpado? 3, barganha ou negociação. Eu faço isso, faça isso não acontecer, que em troca eu faço alguma coisa, eu tento barganhar com Deus ou com qualquer outra pessoa. 4, depressão. Eu estou muito triste para fazer qualquer coisa. E a 5ª, aceitação.
finalmente a pessoa diz: estou em paz com o que aconteceu. Esses são os 5 estágios da doutora Elizabeth, que são muito conhecidos nos nossos dias de hoje. Embora essas respostas comuns à perda, que sejam comuns à perda, não há uma estrutura, um cronograma para o processo de luto. Ou seja, uma pessoa pode experimentar um luto de maneiras diferentes. Nada é igual uma à outra. Você pode ter ouvido alguém dizer que o luto tem estágios diferentes e que temos que percorrer cada estágio para passar a dor. Falar sobre os estágios do luto pode ser útil para entender as nossas reações, desde que não vejamos esses estágios como algo muito rígido. Eles nem sempre têm uma progressão específica. Pessoas de lutos não dizem: eu estou no primeiro estágio, agora eu vou para o segundo, ou agora finalmente eu cheguei no 5º estágio. Não, cada pessoa é única e cada pessoa elabora o seu luto à sua maneira e ao seu tempo. Às vezes você pode pular para a frente e para trás entre eles. Eu gosto muito da maneira que o Dr. William Warden encoraja pessoas que estão passando por esse processo doloroso. Ele as incentiva a trabalhar esse luto através de 4 tarefas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A tarefa número 1 é: aceite a sua perda. Aceite a realidade da sua perda. Eu perdi a minha mãe em setembro de 2020. Eu pude estar com ela nos seus momentos finais, segurando a sua mão. E demorou muito. A doença da minha mãe se prolongou por 3 meses e em 3 meses ela adoeceu e partiu para estar com o Senhor. Eu digo que foi uma experiência muito significativa na minha vida, deixou marcas muito profundas. E aceitar a realidade da perda, de que eu estava perdendo a minha mãe, foi um processo longo e doloroso. Mas quando eu finalmente entendi isso, de que Deus, o desejo de Deus, a vontade dele era recolher a minha mãe, eu pude finalmente ter paz e entender que aquele momento era o meu momento de despedida com ela. Quando você ouve falar pela primeira vez sobre uma perda, você pode sofrer um choque ou negação. Você pode pensar: não, isso não poderia estar acontecendo. Simplesmente não faz sentido. Pode levar algumas semanas para sua mente alcançar a realidade, dificuldade em dormir, mudança de apetite, um forte desejo de estar com os outros podem aparecer neste momento na sua vida. Em alguns casos extremos, as pessoas podem experimentar delírios enquanto esperam que o seu ente querido retorne. Embora essas negações possam amortecer temporariamente a dor, ter uma imagem clara do que você perdeu o ajudará a passar para a segunda tarefa. A segunda tarefa é: trabalhe a dor do seu luto. Quando a verdade finalmente nos atinge, não é como se nós acordássemos de um sonho e encontrasse tudo de volta ao normal. Na verdade, com o passar do tempo, você se tornará mais consciente de como essa perda mudará a sua vida para sempre. Não é só provável que você sinta a profunda sensação de mágoa, mas pode haver uma forte raiva em relação a outra pessoa, a si mesmo ou até mesmo contra Deus. Essas emoções podem ser intensificadas em certas datas, como o primeiro aniversário, o primeiro dia das mães, o primeiro aniversário após a morte do seu ente querido, o aniversário de casamento de seus pais, uma data significativa. Reconhecer e se permitir sentir a dor é uma reação que pode eventualmente ajudar nesse processo de cura. A terceira tarefa é: aceite o mundo com a sua perda. Não é fácil, mas depois de a gente enfrentar o desespero, com o tempo e com a ajuda de Deus, você será capaz de aceitar a perda e perceber que a vida continua. E que bom que ela continua. Estão lembradas que eu falei aquela frase? Nós somos seres criados para a vida. A vida continua. Você pode ter tido a sua identidade envolvida na pessoa que partiu. Entender que você ainda tem uma identidade diferente do que foi perdido é necessário para você seguir em frente. Quem é você? Você já se perguntou sobre isso? A aceitação não é tentar bloquear a perda na sua mente. Em vez disso, trata-se de perceber que a perda mudará o seu mundo e que você ainda deve ter uma vida inteira e saudável neste mundo e diferente. Você terá a capacidade de se concentrar numa vida futura, assim que for capaz de se despedir de coração da pessoa que se foi.
A quarta e última tarefa é: tenha um lugar para suas memórias, mas siga em frente com a sua vida. De uma certa forma, isso é uma continuação da tarefa 3. Aqui você é capaz de tomar medidas específicas e concretas para continuar com a sua vida neste novo mundo. Memórias e tristezas, elas permanecem, elas não podem ser apagadas. Mas há uma nova força para você seguir em frente. Nessa fase, você pode ser capaz de olhar para trás em como cresceu em toda essa provação e poder alcançar outras pessoas que estão sofrendo. Em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Então agora você e todas essas pessoas se preparem para atravessar o Rio Jordão. Josué já sabia que Moisés estava morto, isso era óbvio. Mas Deus estava dando a Josué a oportunidade de seguir em frente com os planos de Deus que ele tinha para ele. Se optarmos por ficarmos presas no luto e na perda para sempre, nunca saberemos como Deus poderia ter nos usado. Existe um caminho melhor para atravessar esse vale. Em Mateus 5, versículo 4, Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Jesus demoliu o poder da morte. O nosso Salvador, Cristo Jesus, destruiu a morte e trouxe vida à imortalidade, trouxe vida e imortalidade à luz através do Evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Cultive um coração grato, confie e descanse em Deus. A melhor maneira de saber como lamentar a morte de outra pessoa é ter certeza de que você está pronto para a sua. Você já aceitou o presente gratuito de Deus? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Faça isso e experimente a doce paz, a paz que excede todo o entendimento, aquela que somente o príncipe da paz, o nosso Rei Jesus, pode dar. Que o Senhor te abençoe, minha querida irmã, e que você encontre ou seja um canal de bênção para aqueles que estão atravessando esse vale. Haverá paz no vale para mim e para você. Deus te abençoe. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram ouvindo a nossa programação e é muita alegria nossa que Deus possa ter abençoado a cada um, a cada uma e que possamos ter outras oportunidades. Nós queremos também aproveitar e dizer a vocês que na próxima terça-feira, por ser feriado nacional, nós não estaremos apresentando nova programação, mas que vocês estejam no aguardo, possivelmente, de outras programações. Muito obrigada pela atenção, que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, nós agradecemos a você e a sua atenção. Compartilhe com outros esta programação que com certeza será de bênção para todos nós.